isso, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas e quero lhe fazer uma pergunta. Você que sempre tem nos acompanhado através da internet, este canal tem sido bênção para a sua vida? Então faça com que este canal chegue também à vida de outras pessoas, para que a vida de outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja frutífero na obra do Senhor, mesmo de longe, sendo bênção para outras famílias. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós estamos estudando sobre o vaso. É uma série de mensagens falando sobre vaso. E hoje a nossa mensagem segue a sequência falando sobre vasos. Esta mensagem será a sexta mensagem da coleção de mensagens sobre o vaso, tá bem? Hoje é a sexta mensagem, a sexta pregação, e os irmãos que estão nos assistindo pela internet, é muito importante que você assista às outras aulas. Se você ainda não assistiu, será muito importante que você assista. A aula anterior nós falamos sobre o vaso escolhido. A aula que antecedeu o vaso escolhido, nós estudamos e pregamos aqui a aula falando sobre o vaso que Deus usa. Hoje nós iremos falar sobre o vaso deformado, mas essa mensagem é preciso estar acoplada nesta série de mensagens sobre o vaso. E é uma mensagem que vai ser um pouco forte, mas é preciso que nós estejamos atentos para que nós não venhamos ser deformados. Amém? Então vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo é de número 29, ou seja, capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Diz assim, versículo 19: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Uns para honra e outros para desonra. Faça a pergunta que está aqui ao seu irmão, pergunta a ele: você é vaso de honra? Pergunta de um lado ou de outro. Glória a Deus. Vou fazer a segunda pergunta. Você é vaso de honra ou é vaso de desonra? Então, vamos para a mensagem. Hoje eu quero falar sobre o vaso deformado, o vaso de desonra. Falamos na aula anterior sobre o vaso escolhido, na aula que antecedeu o vaso escolhido, o vaso que Deus usa, e hoje o vaso deformado. Quem e quais são os vasos deformados?
Em uma casa há vasos de todos os tipos: vaso grande, vaso pequeno, vaso de ouro e vaso de prata. Há vasos de pau e há vasos também de barro. Há vasos que são para honra e também há vasos que são para a desonra. Eu quero pegar a parte final desse versículo para falar sobre esses vasos que são vasos de desonra, ou seja, vasos que não honram a Deus. E quem são esses vasos? Quem é ou quais são os vasos que são de desonra ou os vasos deformados? Quem são os vasos deformados? Os vasos deformados foram aqueles vasos que foram formados por Deus, vasos que Deus formou. Nós estudamos aqui nas mensagens anteriores a formação do vaso, e esta formação do vaso, nós sabemos que foi o próprio Deus que formou o vaso. Foi Ele que escolheu o barro, foi Ele quem amassou o barro, que é o oleiro, foi Ele que preparou todo o barro, e foi Ele que com as suas próprias mãos fez o vaso, ou seja, formou-se o vaso. Só que há muitos vasos que estão na casa de Deus. Quando eu digo na casa de Deus, eu estou dizendo de uma forma em geral. O povo de Deus é um só na terra. Não existe para Deus a placa de igreja, a denominação de igreja. Para Deus existe um povo, o povo dele na terra, a igreja de Cristo. E há na igreja, há no meio do povo de Deus, vasos que são para honra, e também existe vasos que são para desonra. Agora, uma coisa é interessante, quando nós vamos observar que Deus fez você, Deus me fez, Deus nos fez para honra. Deus não nos fez para a desonra. Deus te formou para que você venha honrar o nome dEle. Deus me formou para que eu viesse a honrar o nome dEle. Só que existe um que nós conhecemos, que ele também tem uma olaria. O nome dele é Satanás. Ele tem uma olaria, e na olaria de Satanás, ele não fabrica vaso, porque ele não sabe fazer nada. Satanás, a única coisa que ele criou é a mentira. Ele não consegue criar nada, ele só deturba aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Então, muitos vasos que foram feitos por Deus caiu no descuido e caiu na olaria de Satanás, na olaria do inimigo. E na olaria do inimigo, o que ele vai fazer com o vaso? Ele vai pegar o vaso que foi formado por Deus e vai deformar o vaso, porque é esta a intenção de Satanás: deformar aquilo que Deus fez, desfazer aquilo que Deus fez. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que nestas mensagens que nós estamos pregando, nessa série de mensagens sobre o vaso, nós iremos conscientizar acerca do que nós somos, acerca de quem nós devemos representar, aquilo que nós devemos fazer, entender por quem nós fomos escolhidos, saber, aleluia, verdadeiramente por quem nós fomos formados, fomos fabricados, e entender uma coisa, que nós somos vasos de valor, e quem é vaso de valor não pode entrar na olaria de Satanás, porque senão ele vai deformar completamente. Mas existe um povo de Deus que está alertando o povo de Deus. Deus levantou esta igreja, Deus levantou este pequeno profeta, aleluia, para alertar o povo de Deus da terra. Deus te formou, Deus te criou, e é preciso ter cuidado, é preciso estar atento, para você não entrar na olaria de Satanás, porque se entrar na olaria de Satanás, vai ser
deformado, mas essa igreja se levantou, aleluia, não para crentes serem levados para a olaria de Satanás, mas fazer ao contrário, aqueles que foram formados por Deus, sair de dentro da igreja, entrar dentro da olaria de Satanás e dizer: Satanás, me dá para cá, quem você quer deformar? Deus está. Oh, aleluia! Esta igreja foi chamada para resgatar vidas. Esta igreja foi chamada para resgatar pessoas. Esta igreja foi convidada, aleluia, para tirar da mão de Satanás, que está deformando muita gente por aí. Eu vou citar aqui algumas coisas, algumas pessoas, alguns problemas, algumas dificuldades, alguns pecados, algumas situações que Satanás está fazendo na vida de pessoas, e elas nem estão observando que estão na olaria de Satanás. Coisa horrenda, terrível é cair na olaria do inimigo. Como nós sabemos, ele não sabe criar nada. O diabo não sabe criar nada. O inimigo, tudo que Deus fez, tudo que é santo, ele quer fazer do santo profano. Exemplo: quem fez o sexo, relação sexual entre o homem e a mulher casados? Foi Deus. O sexo no matrimônio é santo. Então o que Satanás faz? Deturbar o que é santo para o profano, tirar a legalidade. Ele leva os tais para a olaria dele, e ali ele diz: não tem problema, você é casado, mas você pode sair, dá uma saidinha. Você é casada, mas o seu marido não está te sustentando bem. Você é casada, mas você não está sentindo que o seu marido está trabalhando demais. Você não está sentindo que o teu marido está indo muito para a igreja. Você não está sentindo que o teu marido está muito com esse negócio de Deus, de igreja, de buscar a Deus. Aí a pessoa entra na olaria do inimigo e não sabe. Daqui a pouco o diabo está deformando ele, está deformando ela, aleluia. Mas a igreja está alertando o povo de Deus: cuidado, você foi formado, foi na olaria de Deus, e você não pode, nós não podemos sermos deformados na olaria do inimigo. Deus nos chamou, foi para a santidade, aleluia. Crente não foi chamado, não foi formado para fornicar, para adulterar, aleluia, para profanar o sexo. Crente foi chamado para adorar a Deus e ter um santo matrimônio diante de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Oh, pastor, mas o senhor não sabe, pastor, o meu marido está orando demais. Oh, filhinha, vai orar também. Oh, pastor, o senhor não sabe, a minha mulher está orando demais. Vai orar também, meu filho. Vai buscar a Deus. Não dê ouvido a Satanás, senão daqui a pouco você está adulterando, está na oficina do diabo, fazendo o que o diabo quer. Quantos estão louvando? Quantos estão pregando? Quantos estão dirigindo igreja? Quantos estão presidindo igreja? Quantos estão tomando ceia em pecado, totalmente deformado por Satanás? Quantos estão vivendo uma vida devasta?
uma vida de iniquidade. A igreja de Cristo no mundo precisa de acordar, está em alerta, porque o inimigo está enganando muita gente. Tem pessoas que saíram, aleluia, da olaria de Deus e caíram na olaria do inimigo. Em vez de ser um vaso usado nas mãos de Deus, em vez de ser um vaso, aleluia, que Deus escolheu e que Deus, aleluia, quer encher para fazer proezas na terra, quer usar, quer instrumentalizá-lo na terra, aleluia, mas está na olaria do inimigo. Um alerta para o cuidado de não cairmos na olaria do inimigo. Ele entra com os seus enganos, com as suas flechas e com os seus dardos inflamáveis. Ele leva pessoas para a sua olaria e chega lá e deforma. Tem quantas pessoas que dizem que é amigos, e depois a amizade quebra. Amizades de 20 anos, amizade de 30 anos, amizade de longas datas. Daqui a pouco aquele vínculo é quebrado, porque ele deu uma passadinha na olaria do inimigo, o inimigo enganou ele. Pessoas que tinham sede da obra, tinham vontade da obra, queria fazer, eu dei um chamado, eu quero fazer a obra de Deus, mas ele deu uma passadinha na olaria do inimigo, e o inimigo virou a cabeça dele. Os desejos, as vontades que ele tinha para a obra, agora saiu, tirou. Sabe por quê? Porque o inimigo ele veio deformar o ser humano. Quantas pessoas nós vemos que Deus quer usar, e nós vemos na bebida, no alcoolismo, vaso deformado. Eu conheço pessoas que cantavam, estavam em cima do altar, adoravam a Deus, que a igreja pegava fogo. Deu uma passadinha na olaria do inimigo e está totalmente deformado no mundo do alcoolismo. Quantos estão no mundo da prostituição porque deram ouvido ao inimigo e passaram na sua olaria e estão fora do altar? Fazendo o que, pastor? Desonrando a Deus. Se tornou um vaso de desonra. O que é ser um vaso de desonra? Um vaso que não honra a Deus. É quando você conhece o certo, sabe o certo, conhece a palavra, foi formado, foi criado por Deus, foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, e faz ao contrário. Está deformado. Vaso deformado. Quer ver o que o inimigo faz? Pessoas que passam na olaria do inimigo, crente que era santo, que era puro, que gostava de orar, que gostava de buscar, chegavam cedo para a igreja, que procurava as primeiras cadeiras da igreja, deu uma passadinha na olaria do inimigo. Aí o inimigo disse: mas para que orar tanto? Deus não está respondendo a oração. Você não está vendo nada acontecer. Aí o inimigo começa, e isso é verdade. Eu não vi nada acontecer ainda. E aí o inimigo vai colocando. Mas você vai hoje para quê? Para a igreja. Chega lá, você vai ver, o pastor vai tocar bem na tua ferida. Aí vai passando pela olaria do inimigo, e o inimigo vai enganando, porque a especialidade de Satanás é enganar, é deformar quem foi formado, é destruir quem Deus construiu, é jogar para baixo quem está para cima. Então o inimigo
começa já com seus artes infernais. Coloca um brinquinho na orelha. Você fica mais bonita. Olha para você ver. Aí o diabo começa a deformar. Irmãos, escuta o que eu estou falando. Olha para um vaso que aceitou Jesus no fervor, que gostava da obra de Deus, que gostava de jejuar, de orar, que odiava o pecado, sentia nojo do pecado. Quando vai se afastando da presença de Deus, vai começando a passar na olaria do inimigo, aí começa a ficar diferente. O diabo começa a deformar ela, começa a deformar ele. Aí põe um brinquinho aqui, outro brinquinho acolá, que hoje eu estou falando para a igreja de Cristo na terra. Tem até homens em cima de altar, de cabelo crescido. Outro dia o meu filho Jefferson foi me mostrar uma linda igreja. Disse: pai, olha aqui que linda igreja na internet. Ele foi me mostrar uma linda igreja. E aí eu vi lá na igreja, estava lá o ministério de louvor, um cabeludo, tocando com um brinquinho na orelha. Vaso deformado. Isso é vaso deformado. É a pregação que os crentes do século 21 não querem pregar. Mas eu continuo dizendo: eu ainda sou pastor de 1940. Eu ainda estou vivendo os bons costumes da igreja. E a igreja tem que ser alertada para não ser deformada. Você não deve parecer com o mundo. Você que é homem, seja homem. Você que é mulher, seja mulher. Oh, aleluia! Deus te fez homem, seja homem. Deus te fez mulher, seja mulher. Allah show we hate the harabada. We day go seherian the harabagas. Oh, aleluia. Quando o diabo começa a deformar, evangelista Sâncio, viu, com o pastor Romeu Ramos, viu, meu assistente Wanderson Martins, quando Deus, ele forma o homem, somente Deus que fica com a mão suja e o homem fica limpo. Mas quando o diabo põe a mão no homem, o homem fica sujo. Aí, ele começa a deformar. É brinco aqui, é pincem ali, põe um na língua. Crente. No nariz. Ele põe no nariz. Começa a deformar a pessoa, irmãos. Totalmente começa a deformar a pessoa. Crente é crente, crente tem que ser limpo, é puro. Coloque uma tatuagemzinha. Olha a deformação dele. Ele começa a pegar o vaso e deformar o vaso. Coloca uma tatuagem aqui no pescoço, aqui, ó. Aí vai o crente lá e coloca a tatuagem no pescoço. Coloque nas costas, ninguém vai ver. E o diabo começa a deformar. Tem muito crente assim, irmãos, deformado. Porque o negócio de não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, mas aquilo não tem nada a ver, pastor, isso não tem nada a ver. Meu irmão, não tem nada a ver. Só que você está sendo deformado e você não está vendo isso. Deus não te fez assim. Nós vemos hoje homens e mulheres. Vá para um show gospel. Veja no altar. Homens e mulheres
mulheres deformadas em cima do altar. Altar não, palanque. Palanque não, palco. Deformados. Olha, e você vai ver. Não oram, não jejuam, não buscam a Deus, não tem nada de santidade. Só tem oba, 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 oba. Porque crente que é crente não faz show. Crente que é crente vai para a praça pregar o evangelho, para que todos venham ouvir que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. O evangelho não é barganha, o evangelho não é comércio, o evangelho é a porta de Deus na terra para ganhar almas para o seu reino. Oh, aleluia. Não queira ser parecido com o mundo. Ei, santa mulher de Deus, ei, santo homem de Deus, se você passou pela olaria do inimigo e ele deformou alguma coisa na sua vida, aleluia, volta de novo para a olaria de Deus. Ele vai te quebrar de novo, vai te amassar, 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 mas ele vai fazer de você um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. Oh, aleluia. A Bíblia narra uma história de um pai de família que tinha 2 filhos. A Bíblia intitula essa história como o filho pródigo. Os filhos tinham tudo em casa, os servos tinham tudo em casa, tudo em casa. Enquanto estava debaixo das mãos do pai, enquanto estava no reduto da igreja, no reduto do pai, tudo era bênção. Mas um dos filhos resolveu dar uma voltinha na olaria do inimigo. Resolveu sair do reduto do pai, resolveu sair da casa do pai, resolveu ter a sua independência, porque é isso que está acontecendo. Muitos crentes querem ter a sua independência, querem viver, aleluia, do seu modo, do seu jeito. Isso não tem nada a ver, isso não é pecado, isso pode, isso não pode. Não é você que fala que isso pode, que não pode, aleluia, que faz ou que não faz. É a palavra de Deus, é quem tem que te limpar, te purificar, te santificar. É a palavra de Deus que tem que ser seguida. Eu acho, se resolveu seguir a Cristo, a palavra de Deus, se resolveu ter um líder espiritual, segue a orientação do líder espiritual. Não seguir a orientação do líder espiritual que ensina a palavra de Deus é rebelião contra Deus. E rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria. Seguir os parâmetros de Deus, da palavra de Deus e da orientação espiritual que Deus deu, que doa ou que deixa de doer. Se está doendo é porque é bom. Porque se tem um remédio bom para sarar ferida, é aquele que dói. Se a ferida se abriu, se você coloca remédio lá dentro e você não sente nem cosca nada, eu não senti nada, esse remédio não é bom. O bom é aquele remédio que você coloca na ferida que você tem medo dele, que você já grita ai antes de colocar, que você já sente a dor antes, já vem.
Esse é o bom. Deixa doer, mas vai sarar. Se não sarar, amanhã a gente coloca de novo. Vai tornar a doer. Se não sarar amanhã, aleluia, depois da manhã a gente coloca de novo. Se não sarar depois da manhã, o remédio vai de novo. Aleluia, vai doer, mas é para sarar, é para curar, é para limpar, é para deixar você são. Aleluia. Eu gostaria muito nessa mensagem de hoje, que não foi possível, trazer aqui 2 vasos. Um vaso original, feito pela mão do oleiro, e um vaso deformado. E apresentar para vocês aqui um e outro. O vaso puro, feito pela mão do oleiro puro, e o outro que passou pela mão do inimigo. Para vocês verem a diferença. Eu quero que você raciocine isso para você ver a diferença. Por isso que a Bíblia diz: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Na escola, quando olha para o vaso, os colegas de escola sabem se o vaso é deformado ou não. Se o vaso não é vaso deformado, ele passa a ser um vaso diferente no meio dos outros. Passa a destacar. Porque vivendo no meio de um tanto de vasos deformados, uns fumando, outros bebendo, outros usando drogas, outros traindo, aí está ali alguém puro, Biblinha do Novo Testamento, aquela pequenininha de bolso. Era eu na escola. Aquela Biblinha do Novo Testamento, eu li aquilo de para lá e para cá, para lá e para cá, não sei quantas vezes. Era a Biblinha de bolso. Os jovens, você gosta de ler a Bíblia, jovem? A Bíblia te limpa, te purifica, te santifica, porque é a palavra de Deus. Fazia-se a diferença. Aonde eu ia, fazia diferença. Por quê? Porque um vaso que não é deformado, irmãos, ele é diferente. O vaso deformado, onde é que você vai aí? Você vai ver vaso deformado. No Brasil, por diversas vezes, a gente passa pelo meio da rua e vê pessoas caídas, bêbadas, no chão, formiga entrando na boca, lá caída. A gente olha e vê a deformação que Satanás faz. Jovens usando drogas na escola, por detrás dos muros. Jovens fornicando na escola, vasos deformados. E quando tem um vaso formado por Deus no meio desses, ele se destaca. Ele é até chamado de irmão. Aí vem o irmão. Tem outros que se destacam tanto, que é chamado de pastor. Lá vem o pastor. Vaso formado por Deus, e que nunca passou pela olaria do inimigo. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão deformados. Eu quero aqui falar aqui algo, porque é difícil aqui o que eu vou falar. Pastor, e aqueles vasos que vêm do mundo, e que tem algumas coisas que eles não podem tirar? Por exemplo, tatuagem. Às vezes vem uns vasos deformados, irmãos, que vem do mundo, deformado. Eles vão arrancando tudo, aquela treinada que eles têm, que o diabo deformou ele, tirou ele do natural. Então quando vem para a igreja, aí ele começa a arrancar tudo, as coisas ruins que estavam na vida dele. Só que a tatuagem não dá para arrancar. Aí é o que eu quero falar para você, é que é o conselho que eu quero dar para você.
Do mesmo jeito que quando você era do mundo, você pagou para fazer a tatuagem, pague também agora para fazer outra tatuagem, em cima da tatuagem da cor da sua pele. Pague caro por isso, mas arranca essa mancha que o diabo colocou em você. Quando era do mundo, não se tatuou, porque agora que é da casa de Deus, não tem coragem para honrar a Deus, porque é um vaso de valor. E de novo vai dizer aqui, olha, eu quero que você faça uma outra tatuagem aqui. Aonde está essa? Mas é para você fazer uma tatuagem, sabe como? Da cor da minha pele. Apaga isso daqui. Eu sou uma nova vida. Ah, é difícil? Como é que não foi difícil para fazer? Quer servir a Deus? Muda a sua vida. Quer servir a Deus? Transforma a sua vida. Quer servir a Deus? Aleluia, se limpe, se purifique, se santifique, se lave. Deus está chamando homens e mulheres para a santidade. Deus está chamando homens e mulheres para a limpeza. Deus está chamando homens e mulheres para a pureza. Aleluia. Você que veio visitar a igreja DEF hoje, não assusta não, viu filhinho, viu filhinha? É isso mesmo, é evangelho puro, tá? Goste disso, tá? Porque isso é vida. Aleluia. Entrou sujo, sai limpo. Entrou mal cheiroso, sai cheiroso. Aleluia. Entrou na igreja amaldiçoado, sai abençoado. Aleluia. Aqui é a casa do oleiro para te limpar e te purificar. Deixa eu ver quantos vasos puros, santo, limpo estão aqui nessa noite. Levante a mão. Oh, aleluia. Oh, alacho. Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou foi para a santidade. Aleluia. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Aleluia. Se algo tem tentado te afastar de pessoas sinceras e que te falam a verdade, não afaste. Se algo queira te afastar de uma igreja que prega contra o pecado, não afaste. Não deixe, não entre na olaria do inimigo para que ele te engane. Pessoas que te falam a verdade te amam. Pessoas que te falam a verdade querem ver o seu bem, nem que doa. Não é para te machucar, aleluia, que alguém vai fazer isso. É para te abençoar, é para te curar, é para te limpar, é para te sarar, é para te trazer para mais perto de Deus. Aleluia. Amados irmãos, Igreja de Cristo, Igreja de Cristo, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Deus não vai levar vaso deformado.
Ele não te fez deformado. Não chore as amarguras, aleluia, quando a trombeta tocar e você ficar aqui. Não diga que a tua igreja, que o teu pastor não te alertou. Não diga que a tua igreja, que o teu pastor não pregou contra o pecado. Eis que eu te digo hoje: se liberte e sirva a Deus verdadeiramente. Aleluia. 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 Esta semana eu fui procurado por alguém, e alguém me disse assim: pastor, sabe por quê? Eu quero congregar na sua igreja, na igreja que o senhor pastoreia. Eu disse assim: meu filho, diga lá, é porque eu sou bonito, não é? Ele disse: não, pastor, não é nada disso. Pastor, a igreja que eu estou congregando, pastor, é o seguinte: lá tem pessoas fumando, pastor, dentro da igreja. Está, pastor, aleluia, batizado e tomando ceia. E aí eu fui falar com o pastor, disse para o pastor: pastor, mas isso não pode, pastor. Como é que essa pessoa está fumando e está de qualquer forma aqui na igreja? Aí o pastor disse: não, meu filho, calma, essas pessoas ainda vai ser liberta. Calma, meu filho, ainda falta um tempo ainda, deixa elas. Ah, pastor, é porque eu sei, ela tem um dízimo alto, não é, pastor? Se o Senhor exigir muito, ela vai parar de dar o dízimo, né, pastor? Eu disse: ah, você descobriu, né, meu filho? Você sabe que a coisa está feia, está apertada, nós estamos em dificuldade. Se nós formos falar dessas coisas aqui, nós vamos colocar metade da igreja para fora. E aí como é que nós vamos prosseguir e o andamento da igreja? Aleluia. Eu gostaria de convidar esse pastor para passar uma semana aqui conosco. Aleluia. Porque quem sustenta a obra de Deus não é fumador, não é drogado, não é alcoólica, aleluia, alcoólatra. Quem sustenta a obra de Deus é o povo santo, é Deus que sustenta. Oh, aleluia. Quem sustenta a obra de Deus não é alcoólatra, não é quem vem para a igreja fumando. Não, mas eu estou dando meu dízimo, eu estou dando minhas ofertas. Ah, meu filho, quer dar oferta?
dar, primeiro vai se santificar. Quer dar dízimo, primeiro vai se santificar. Aleluia. O seu dízimo aqui é sujo, como você também é. Limpe-se primeiro, se purifique primeiro, e depois vem para a casa de Deus entregar a sua oferta e o seu dízimo. Oh, aleluia! Recebemos uma notícia há 20 dias atrás, que tinha um homem com cancro na cidade de Milão, na Itália, e nós propomos orar por aquele homem. O médico já tinha dito para ele: você vai para casa, porque você já não tem mais jeito, você vai morrer, e acabou a história. Disse para a pessoa que acompanhava aquele homem, disse: não tem mais jeito, pode levar, fazer o funeral, já sai daqui já direto, não tem mais jeito. E aí o nosso casal de obreiros lá ligou para nós e disse: pastor, vamos interceder, vamos orar. E nós oramos, intercedemos. O homem já estava deitado na cama, não tinha mais jeito, ele não mexia mais para lado nenhum, ele não podia há muito tempo não fazer mais nada, nem ir na casa de banho, fazer suas necessidades, nada. O homem já estava morto. Aí naquele dia, foi bem no domingo como este, aleluia, daqui nós oramos, ligamos para lá, oramos, e eu disse para aquele homem: levanta, homem, ganha força, Deus vai te dar vida. E ele levantou, ele estava na cama, ele não podia virar nem para um lado nem para outro, levantou e sentou na cama. Aí quando foi à noite, os médicos ficaram espantados, ele conseguiu levantar, e ele não podia fazer as suas necessidades, já conseguiu ir no banheiro fazer a sua necessidade. Aí Deus começou a mudar o cativeiro do homem, e o nosso casal de obreiros disse: pastor, vamos continuar orando, porque Deus vai fazer algo. De repente, no meio da semana, Deus dá uma visão à nossa obreira lá de Milão, e Deus deu uma visão para ela, dizendo o seguinte: olha, aquele homem que está na cama, canceroso, ele está com um problema sério comigo, e o problema dele é este: ele largou a mulher dele lá no Brasil e está vivendo com outra mulher aqui. Aquela mulher que ele vive não é dele não. Vai lá e entrega o recado para ele: se ele não largar essa mulher e voltar para a mulher dele, ele vai morrer. Aí ela ligou para mim várias vezes, eu não pude atender. Ligou para o evangelista Sandro Soares e disse: evangelista, eu estou assustado, Deus nunca me usou assim, eu nunca vi uma coisa como essa, eu estou com medo, como é que eu faço? O evangelista Santos disse: meu filho, minha filha, corre lá, avisa logo o homem, se Deus te falou, ele vai garantir. Aí ela foi, tomou força e foi. Aí chegou lá e disse para o homem lá na cama do hospital, disse: olha, meu filho, Deus mandou te dar um recado, o recado não é muito bom para você não, você tem que ter uma atitude hoje, agora. Ele disse: pô, não, pode falar, eu faço tudo, eu quero sair dessa cama. Aí a irmã disse para ele assim: o seguinte, meu filho, você tem uma mulher, você é casado no Brasil, não é? Ele disse: sim, mas os papéis já estão para divorciar, já está no juízo os papéis. Aí a irmã disse: não, Deus disse para você que não é para você largar da sua mulher não, viu? É para você voltar para sua mulher, porque senão você vai morrer. Aí ele disse: mas eu quero uma confirmação de Deus primeiro, para me ver se isso é de Deus. Ô infeliz, tu não está em pecado de adultério? Aleluia, não quer sair dessa cama, por que não larga o adultério? Aí ele disse: não, eu quero uma prova primeiro de Deus. Na cama, doente, arrebentado, quebrado, destruído, aleluia, Deus pesou a mão sobre ele, estava lá aquele vaso deformado, aleluia, adulterando, vivendo com outra mulher. A irmã deu o recado, voltou triste, porque disse ele que queria uma confirmação. Mas meu irmão, o que aconteceu essa semana foi o seguinte: foi o telefone, aleluia, tocar e dizer o seguinte: olha, o tal homem morreu. Morreu. Porque Deus avisa, porque Deus ama. E tem muitos assim na sarjeta. Por que o infeliz não sai do pecado?
Deus às vezes trata com alguém para tirar do pecado, avisa para tirar do pecado, mas está de uma tal forma deformado na mão de Satanás que não quer sair do pecado. Você se sente que foi deformado? Deus quer te fazer de você uma nova criatura. Deus quer te limpar, quer te purificar e quer te dar vida. A palavra é dura, mas duro ainda mais é estar sendo deformado pelo inimigo. Aleluia, Deus te chamou para a santidade. Aqueles que passam na olaria do inimigo, mesmo crente, está mentindo. Largue a mentira hoje. Volta para a olaria de Deus. Deixa a mentira. Está falando palavrões? Deixa o palavrão. Está brigando com o cônjuge? Deixa de brigar. Casamento é uma renúncia. Você casou, tem que viver. Oh pastor, mas eu perdi o amor por ele, eu perdi o amor por ela. Vai continuar com ele, com ela mesmo sem amar. Aleluia, porque casou, tem que viver. Quem tem ouvido, ouça o que o profeta diz nessa noite. Viva uma vida de santidade e de pureza diante de Deus. Deus te chamou à santidade, e à pureza, e à limpeza, e à purificação. Se coloquem de pé. O filho pródigo da história foi passar na olaria do inimigo. E na olaria do inimigo você sabe o que acontece, né? Para onde é que o inimigo leva? Leva para o chiqueiro. Sabe o que é chiqueiro? Chiqueiro é lugar de colocar porcos. É para lá que o inimigo leva. É para lá que o inimigo leva. Para o chiqueiro. No chiqueiro vai ficar mal cheiroso. No chiqueiro vai dar vontade de comer as bolotas do porco, a lavagem. Não tem outra coisa para comer. A pessoa está comendo pão todo dia, está comendo mel todo dia, está se alimentando todo dia, tem, aleluia, mesa farta, tem sobremesa, tem tudo, comendo do bom e do melhor, aleluia, está rejeitando, vai comer lavagem. Mas o filho pródigo, todo deformado, resolveu voltar para a casa do pai. E o pai sempre é amoroso, ó. O pai pega de volta, barbudo, mal cheiroso, estômago vazio, mente arrebentada. Olha para o perfil agora do filho pródigo, vindo do chiqueiro, barbudo, maltrapilho, sujo, fedorento, um homem totalmente deformado. Sabe por quê? Porque saiu da casa, da presença do pai. O inimigo coloca uma coisinha hoje, coloca uma coisinha amanhã, coloca uma coisinha hoje, outra amanhã, e vai deformando devagarinho, a pessoa nem percebe. Na hora que imagina, está dentro do chiqueiro, querendo comer a lavagem.
E depois vai dizer: ah, quantos jornaleiros do meu pai, tem de tudo de bom, e eu aqui com vontade de comer lavagem. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu passei pela tua olaria, na olaria do inimigo, eu entrarei lá. Pode dizer: eu entrarei lá. Diga assim: na olaria do inimigo, eu entrarei lá. Mas é para arrastar, é para arrancar quem está deformado, para trazer para a tua olaria. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Existe um remédio para o pecado. O remédio é confessar. Quando alguém se sente que não está bem com Deus, que se sente que precisa de se consertar, é necessário confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se não tem orientação, peça orientação. Se precisa de ajuda, peça ajuda. Mas não deixe o inimigo te deformar. Eu vou repetir. Se precisa de orientação, peça orientação. Se precisa de conselho, peça conselho. Se precisa de ajuda, peça ajuda. Mas não deixe o diabo te deformar. Venha para a santidade e viva uma vida com Cristo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.